Porque presença não tem a ver com quanto tempo a gente passa com a pessoa que a gente ama ou com o que a gente faz, mas a qualidade daquele tempo. Porque Deus, ele escolhe áreas para trabalhar na vida da gente. E comigo ele escolheu a maternidade. Assim, eu olhei para ele assim, eu disse, meu Deus, eu não sei quem é Benjamin. Eu não sei quem é o meu filho. Uma criança de 2 anos gosta de quê? Brinca com o quê? Essa gravidez, ela veio para mudar tudo. Então eu logo perguntei, doutor, eu posso comer melhor? Eu posso caminhar mais? Eu posso tomar mais água? Eu posso fazer o quê? Ele começou a dizer, vocês viram aquela casa de engenho ali, faz isso, faz aquilo. E aí eu disse assim, eu estava nesse passeio, conhecer um pouco sobre Deus e saber como Ele opera, me fez eu não me revoltar contra Ele. E eu sabia que nada diferente daquilo me tocaria tão profundo. Percebi que a minha presença ali, ela também era muito essencial. Onde todo o administrativo operacional vai para lá e é de lá que a gente vai enviar e distribuir para todas as lojas. E eu tenho o que eu preciso, um sócio majoritário que cuida de todas as coisas. Eu parei de frente para a loja e ele falou no meu coração, pode pisar o pé, que você vai herdar. Tá começando mais um Papo Business, a livecast do Arca Business. O episódio de hoje tá incrível, gente. Eu garanto que você não chega ao fim desse episódio do mesmo jeito que começou. Então você que já tá aí, já deixa o seu like, já manda esse episódio para sua mãe, para sua esposa, para sua filha, enfim, para todas as mulheres empreendedoras e que pretendem empreender, que precisam saber que dá para realizar seus sonhos em todas as esferas da sua vida. Porque o papo de hoje é sobre presença. É sobre empreender, os desafios de liderar, de gerar resultados e, ao mesmo tempo, cuidar da família, da maternidade, enfim, de todas as relações que constroem a base de tudo isso. Então fica até o final, porque o episódio de hoje vai muito além de coisas do mundo dos negócios. Eu tenho certeza que vocês vão se inspirar e se motivar muito com esse papo de hoje. Então deixa eu chamar a minha convidada, que sente na pele essas questões, vai ajudar a gente a destrinchar esse assunto. Ela carrega nos negócios a mesma convicção que sustenta sua vida. Deus e propósito acima de tudo. CEO do Grupo Marsala, palestrante, pregadora, esposa e mãe, construiu uma trajetória onde fé, família e empreendedorismo caminham lado a lado. À frente de uma marca que hoje soma múltiplas operações, expansão e visão de franquias, ela entende que crescimento verdadeiro não é só abrir lojas, é não se perder no processo. Ao longo da maternidade, dos desafios e das responsabilidades, aprendeu que sucesso sem presença cobra um preço alto e que prosperar sem essência deixa de fazer sentido. Com a Marsala, mais do que vender semijoias, ela trabalha autoestima, identidade e posicionamento feminino através de uma marca construída com propósito e significado. Uma mulher forte, sensível, estratégica e marcada pela fé. Nathalie Cavalcante. É um prazer recebê-la aqui. Faz um tempo que a gente já tentava conversar, marcar uma agenda. Muito difícil com a agenda. Pelo amor de Deus, essa mulher é um trator. É só trabalhar e cuidar da família, cuidar dos filhos quando tem um tempo. Logicamente que isso aqui não é prioridade, mas ainda bem que a gente conseguiu sentar para contar um pouquinho da tua história, para inspirar as pessoas que estão aí. E é sobre isso, né? Vamos embora? Vamos lá? Vamos embora. Espero que você goste do papo também. Amém. Viu? Antes de começar, deixa eu agradecer aos nossos oferecedores. Né? A gente tem um oferecedor especial aqui, Nathalie. É um oferecedor exclusivo que tem participado de todas as temporadas com a gente, que é o Fala App. Fala App é um aplicativo no WhatsApp, né? Ele pega o WhatsApp, joga uma inteligência artificial e aí ele faz aquele atendimento de front ali. Ele já começa um atendimento, ele já faz pré-venda, venda, pós-venda, integra com CRM, faz cobrança, enfim. Muito top. É uma solução de negócio surreal para quem tem um fluxo muito grande de atendimento. Eu sei que não, e eu estou ouvindo assim com atenção, porque eu estou precisando. Lógico. Então, a Fala App já sabe, Nathalie já, com certeza, porque tu tem um fluxo muito grande assim, de atendimento, né? Tenho. Eu me segurei um pouco antes, já testei um robô, inclusive, mas lá a gente atende muito personalizado. Então, eu priorizava cada revendedor, falar com aquele vendedor. Sim. Só que aí a gente conseguiu segurar por um tempo. Sim. Agora, para melhorar o atendimento, para ter um tempo menor de espera, para ter uma triagem, para ter um direcionamento, respostas que às vezes o cliente só quer aquilo, só quer saber aquele horário, algo simples,
Não já deixa ele resolve. esperando, é agora, de fato, eu estou precisando Que realmente. massa. Vamos conectar aqui Fala App contigo. Com certeza eles vão atender essa O tua parceiro demanda. já funcionou. Ah, já funcionou. Com certeza eles vão atender essa demanda, porque assim, não é um chatbot, né? Como você está falando, é um robozinho Não, eu e já tal. testei, eu já Já testei testou IA e não também. rolou. Não rolou. Vamos lá, então, testar com Fala App. A gente está testando aqui também. E não deixa de fazer um atendimento humano, humanizado ali também. É uma inteligência artificial, mas a gente consegue configurar ela para triar ali, qualificar o lead, destinar, responder perguntas que são iniciais, mas ele avança. É porque quanto mais informação você dá, mais Sim, humanizado sim, vai sim, ficando, sim, é né? isso. E ele identifica áudio, foto, enfim, é super bacana. E é um Eu já aplicativo me interessei. massa. É um aplicativo que no ano passado, se eu não me engano, o Felipe ficou entre as 30 startups no circuito Sebrae, né? Foi isso, entre as 30 startups. Cara, é surreal, os caras são muito fera. Inclusive, tem um episódio desse lá no YouTube, no Spotify, com Poliana, que é quem comandava na época a Fala App. Enfim, vou conectar com você. Então, você que quer, que tem um negócio como o de Natalina, que é a Massala, que tem um fluxo muito grande de leads e de pessoas, clientes conversando, falando diretamente ali com a operação, com as vendas, cara, Fala App é uma solução surreal. E é o futuro, né? É o futuro. É o futuro. E o outro parceiro nosso aqui, que sempre está com a gente, inclusive me vestindo sempre, é a Gringos, Natália. Você deve conhecer a Gringos, que é uma marca de moda masculina, vitoriense, né? Eles, logicamente que é uma moda masculina, e aqui vai um presentinho para o. Quem ganhou foi o. Quem ganhou foi o. Quem ganhou foi ele. Espero que ele goste, tá? Um carinho lá da Gringos. A Gringos também teve aqui no episódio com a gente falando sobre a moda masculina, o homem que hoje está muito preocupado com a sua aparência. É porque a gente aqui acredita que a imagem é estratégia também de negócio. É por isso que a Gringos veste homens de negócio. É verdade, é importante. E agora a gente está vendo a hora que o homem realmente está se priorizando, né? É isso. Mas vamos lá, o que interessa, a gente vai conversar bastante, né? Como eu falei aqui na tua apresentação, a gente vai falar sobre presença. Eu sei que foi campanha de Dia das Mães, né? Desse mês de maio, mês das mães. Esse episódio sai ainda no mês de maio. Então, assim, a gente vai falar sobre isso, sobre essa campanha, mas eu gosto de trazer algumas informações para a gente dar um pontapé inicial ali, tá? Como a gente está falando de mães, de empreendedoras, esposas, enfim. Eu trago alguns números aqui para você. Segundo o Sebrae, mais de 10 milhões de mulheres empreendem no Brasil. É um número bem relevante. Dessas, cerca de 52% das mulheres são mães. Então, mais da metade ali, elas estão nesse desafio que você também está entre o negócio e a maternidade. Isso é um dado do Instituto Locomotiva, né? E essa sobrecarga é enorme, né? Fontes do IBGE indicam que, mesmo empreendendo, as mulheres se dedicam ao tempo do cuidado com os filhos, né? A relação com o marido, enfim. Então, assim, isso é uma realidade que se apresenta. Eu sei que você sente isso muito forte na pele. E aí, fala um pouco desses números, o que é que tu acha, se isso condiz assim, com a tua realidade, pelo menos. Fala um pouquinho também da campanha Presença, que eu sei que foi uma campanha bem forte, bem intensa, assim. Foi bem intensa. Vamos começar por aqui. Então, sobre os números, a gente vê, de fato, um percentual muito grande de mulher aí operando no varejo, né, de frente aí a operações. Sim. Então, diante dessa batalha aí, onde uma divisão de espaço, de querer direitos iguais, a gente vê que houve, de fato, um crescimento. E, de uma certa forma, a gente não é preparado para enfrentar isso, né? A gente não aprende isso no ensino médio, a gente não aprende a negociar, a gente não aprende a investir, a gente não aprende a mexer com dinheiro, a gente não aprende a comprar, a vender. A gente não é preparado, de fato.
Isso você está falando de todo mundo, seja homem ou De uma seja forma mulher, né? geral. A gente entende que a escola, a escola formal, a educação formal, ela não prepara de Não fato, né? prepara. Mas falando sobre mulher, ainda é mais desafiador, principalmente quando a gente não tem na família alguém que tem negócio, alguém que pode Sim, orientar. sim. Então, de uma certa forma, a gente é meio que, através de um sonho, jogado aí no comércio, no varejo, e a gente aprende a lidar, a sobreviver, que já é uma carga muito grande. Para quem trabalha com varejo, sabe o quanto é desafiador. E a gente tem que lidar com as outras áreas da vida, Da né? vida da mulher. E uma das coisas assim que eu estou aprendendo muito também não é nem só com a maternidade. Eu comecei a negociar já com 12 anos, então eu já comprava e vendia na escola. Eu nunca gostei assim que a minha mãe comprasse as minhas coisas desde pequena, eu já sempre quis comprar para mim. Sempre quis ter uma independência, né? Uma autonomia. Só que essa dependência, o excesso dela, ela atrapalha um pouco. Porque eu também queria casar, eu também queria construir uma família. E essa independência, ela atrapalha um pouquinho quando a gente casa, porque a gente, muitas vezes, que é o meu caso, a gente não tem uma referência de lá. A gente não tem uma referência de mãe. Eu não tinha maternidade internalizada, eu não via assim qual o papel da mulher, o papel da mãe. E para mim, dentro do comércio, cair de paraquedas assim, construir uma família foi algo bem desafiador. Então, olhando para esses números, olhando para mim, eu imagino que é uma coisa bem intensa e bem profunda, porque de fato não é fácil dar conta de Sim. tudo. Eu imagino, e aqui a gente tem um movimento, e eu percebo muito isso de perto. Primeiro porque você conhece a Thalita, minha esposa, também empreende, e é um desafio gigante ela conduzir tudo isso. Logicamente É verdade. que vocês têm sorte de terem homens, né? Eu me coloco nisso porque, de fato, a gente contribui muito, né? Penso que o Hugo também contribui muito ali no apoio nesse processo todo, tanto dos negócios quanto da família. Mas eu também contribuo muito em casa nesse processo, né? Mas, de fato, culturalmente, é muito diferente o homem que empreende da mulher que empreende, do homem da casa e da mulher da casa, né? O homem é criado para ser o provedor, o cabeça, tem que estar na rua e fazendo negociações. A mulher, ela é criada para estar ali na maternidade, enfim. Como é que você concilia essa independência, essa autonomia, né, com o fato de ser mulher, de ser a geradora, a provedora, a sábia do lar, aquela que sustenta, que é a base de tudo, enfim, é um desafio gigantesco. Então aqui a gente tem um movimento que eu acho incrível, que é o Arca Uma, que trabalha três pilares: mente, corpo e negócios, que que tenta conduzir um pouco dessas demandas, que são demandas muito específicas da mulher, que é mãe, que é esposa, que tem questões fisiológicas completamente diferentes também, enfim. Então, É assim, verdade. deve ser desafiador, né, esse processo, não é isso? E aí você trouxe isso muito forte na campanha das mães, sobre presença, e é justamente sobre como você estar presente enquanto mãe, tendo que tocar um negócio, no teu caso, um negócio gigante, né, que a Marsala se tornou. Conta um pouquinho como é que foi essa campanha, como é que ela surgiu, o que te trouxe, né, essa percepção de trabalhar um pouco sobre essa presença. Ela veio depois de uma oração, né? A campanha ela veio como resposta de oração, a ponto de eu decidir deixar é, a campanha presença fixa para todos os anos e a gente Que trabalhar nome massa. só para cápsulas. Mas é assim, me marcou muito, porque quando a gente pensa em presença e olha para mim, se imagina assim, não, ela dá conta, ela sabe o que ela está falando. E assim, eu sou muito verdadeira e muito intensa no que eu faço. Até quando eu comecei a gravar os vídeos, teve até uma pergunta que me foi feita de como que eu consigo estar presente, né? E aí eu respondi assim, eu não consigo, estou aprendendo. E eu vejo que a maternidade é uma coisa que a gente nunca vai dizer assim, não, eu consegui, né? Eu agora já consegui colocar tudo no lugar, eu consegui resolver tudo, eu consegui manter uma rotina, estabelecer isso e aquilo.
a maternidade, de fato, ela vai ser uma construção eterna na vida da Com gente. certeza, não para. Não Você é para. mãe pro resto da vida, né? E assim, quando eu olho agora, já que a campanha passou, e eu olho para trás e eu vejo que o nome presença veio depois, como resposta de oração, depois da oração, eu vejo o quanto Deus ele trabalha em favor daqueles que neles esperam, Sim. de verdade. Porque existem áreas que eu não queria mexer na minha vida assim, que eu sabia que Deus queria tratar e eu ficava sempre deixando para depois eu mexo nisso, depois eu vejo isso. E assim, essa campanha ela veio num momento muito desafiador. Assim, Deus ele escolhe áreas para trabalhar na vida da gente. E comigo ele escolheu a maternidade. E é uma área que não é fácil, é uma área muito desafiadora. Começou em Benjamin, eu tive também meus desafios com Benjamin. Ele nasceu com o pé direito torto. Eu não sabia o que era isso, logo na época que ele nasceu, e daí, graças a Deus, o pé torto dele não era nenhuma causa ligada a nada. Era postural, ele ficou naquela postura ali Sim. e manteve o pé ali, mas a gente passou por um processo também. E eu vivia muito acelerada, sabe? Muito acelerada mesmo. E eu lembro que teve um momento em que Benjamin estava tendo um comportamento que era reflexo da rotina que a gente tinha em casa e reflexo da nossa ausência, principalmente da minha. Então eu lembro que Benjamin, quando estava com 2 anos, ele estava apresentando comportamentos tão confusos, comportamentos tão estranhos. E um dia numa sexta-feira, teve uma reunião em casa, a gente almoçou e depois eu tinha uma aula depois desse almoço. Aí eu falei, não, eu não vou para a loja não, eu vou ficar em casa e depois eu vou para a aula. E aí eu fiquei na garagem, que a minha garagem era um L, e o portão era todo preto, só tinha 2 tirinhas assim que entrava ar. E ali eu me sentei no tapete para esperar da hora, né? E quando eu olhei assim para Benjamin na televisão assistindo, eu olhei assim em volta, então no tapete tinha um cavalinho de pau, que era decoração, tinha um restinho de Lego de uma criança de 1 ano, tinha uma concha, que era a única coisa que ele acessava no meu armário, e tinha um chocalhozinho assim, ou seja, não tinha nada da idade dele. Então ele ia assistir, ele ia ficar na tela. E naquela hora que eu olhei que vi o portão fechado, só com aquelas brechinhas em cima, só para entrar uma ventilação, que eu vi que ele não via ninguém. Eu não levava ele numa praça, eu não brincava com ele não tinha brinquedo da idade dele. E ele não tinha hora de dormir, igual a mim. Então, assim, era uma bagunça tão grande que eu falei, meu Deus, como tá afetando ele? Aquela busca acelerada por um sucesso, por uma estrutura, e você vê que em casa não tem estrutura. E naquele dia, assim, eu olhei para ele, assim, eu disse, meu Deus, eu não sei quem é Benjamin. Eu não sei quem é o meu filho. Uma criança de 2 anos gosta de quê? Brinca com o quê? E aí, um certo dia, eu entrei no meu quarto, eu estava assim, bem apavorada, coloquei ele para dormir, eu estava com ele no braço, e eu comecei a orar. Eu disse assim, Senhor, eu não vim de uma família funcional, né? Eu vim de uma bagunça também, assim como muita gente, assim, na verdade, como a maioria. Mas eu te conheci. E a partir do momento que a gente te conhece, as coisas elas não devem ficar mais da mesma forma. Sim. Então, assim, eu sei que não é fácil romper ciclo, eu sei que não é fácil você quebrar um ciclo. Mas eu quero, não vim de uma família curada, mas eu quero que saia de mim uma família curada. E eu quero que Benjamin seja um profeta nessa geração, eu quero que ele ministre a tua palavra, que através da vida dele pessoas sejam curadas. Amém. Eu quero te apresentar ele como um servo, que tenha princípios, que te ame, que te honre e tal. E ali eu fiz um voto ao Senhor. E aquele voto envolvia presença. Ali eu prometi que eu estaria presente, porque presença não tem a ver com quanto tempo a gente passa com a pessoa que a gente ama ou com o que a gente faz, mas a qualidade daquele tempo. Isso. O quanto eu estou ali de verdade, né? E assim, é incrível como as promessas que a gente faz no altar da dor, ela não tem raiz. Porque às vezes a gente só quer se livrar daquilo, né? E aí, por vezes a gente esquece, né, também. Depois que eu percebi que não tinha nenhum problema atrelado a ele, era falta de sono, era falta de rotina, era só uma questão de organização, eu voltei para o meu automático. Como todo mundo faz, né? A gente promete uma dieta na segunda-feira,
A gente promete uma vida nova no dia 1º de janeiro. Sim. E as segundas-feiras são cheias de promessa. Então minha vida voltou, a gente abriu mais lojas, eu fiquei ainda mais corrida, eu fiquei ainda mais sobrecarregada. Até que eu engravidei de novo. E aí, essa gravidez, ela veio para mudar tudo. De verdade, né? Eu engravidei de gêmeas. Eu acho que tu sabe um pouquinho por Sim. alto, né? Eu engravidei de gêmeas. Não esperava que fosse gêmeas. E não sabia os desafios que era de uma gravidez gemelar. Então, até os 5 meses estava tudo bem. Até que no exame de 6 meses, a gente percebeu o problema no coração da menor, que chamava Celina. E começou toda a trajetória. E assim, eu vivi algo que eu não desejo a ninguém e que se eu pudesse escolher eu não viveria. Mas hoje eu vejo que eu só sou o que eu sou agora porque eu passei pelo que eu precisava passar. E aí elas nasceram de 28 semanas, nasceram prematuras extremas. Me deparei com um diagnóstico muito desafiador. Até então estava tudo bem, eu ia viajar, era a minha última viagem liberada pelo médico naquele dia, e por conta própria eu falei, não, eu quero fazer uma ultrassom só para ver se está tudo bem, só para garantir. Fui para a ultrassom, percebi que a médica ficou um pouco estranha, ela disse que tinha algo de diferente com o coração da menor, mas ela não sabia explicar que eu precisava procurar um especialista. E quando eu cheguei em casa, tinha um casal, um amigo da gente de São Paulo, que estava esperando a gente, que eles também trabalham com semijoias, a gente ia viajar juntos. A gente faz compra juntos. Tava tudo certo. E aí, quando eu cheguei, eles estavam almoçando e para mim já parecia um velório, porque eu já sentia algo muito ruim. Uns 30 minutos, a secretária dessa médica ligou, pedindo o número do meu médico. E geralmente, uma médica que faz a sua ultrassom não tem nada a ver com a sua gravidez. Né? Então, para ela só entrega o resultado. Aquilo me preocupou muito. E aí, ela ligou pro meu médico. Com 1 hora, ele ligou para mim. E eu fiquei muito nervosa. Aí foi quando ele falou: você viaja quando? Eu disse: hoje. Volta quando? Sábado. Ele fez: olha, Nathalie, a minha sugestão é que você não viaje mais. E aí foi como tudo começou, né? No dia seguinte, eu fui para um especialista e me deparei com um diagnóstico. Ele olhou para mim e falou: você está preparada? Eu disse: doutor, quem tá? Mas diga. Verdade. E ele falou assim: ó, Nathalie, na hora que a membrana dividiu a placenta para as duas, ela desfavoreceu demais a pequena, que é a Celina, né? Sim. Então, numa pizza de 20 fatias, Marina come 16 e Celina come 4. Essa questão a gente não consegue corrigir com cirurgia. Não é feita transfusão de feto fetal que se corrige com cirurgia. Sim. Ela também tem um problema muito grave no coração. Muito grave. É gravíssimo o problema dela. E se a gente interromper sua gravidez hoje, com 28 semanas, talvez Marina sobrevivesse, mas é muito pequena, porque elas dividem uma mesma placenta. Então, Celina não teria chance nenhuma. E se a gente interromper a gravidez, e se a gente deixar a gravidez seguir, Celina pode parar a qualquer momento, pelo defeito que ela tem no coração. E se o coração dela parar, Marina também morre, porque elas estão na mesma placenta. E aí mostrou a imagem assim das duas. Aí ele falou assim: tá vendo o dorso? Que é esse ossinho aqui? Colocou a câmera, ó. Essa aqui, o dorso dela é muito curto, menor do que o normal. Essa é uma característica de síndrome de Down. E mostrou o ventríloco também no cérebro. Ele fez: tá vendo esse espaço aqui? O normal, o máximo é 10, o dela é 10,5. É uma diferença muito grande. Muito grande. Se ela tiver síndrome de Down, a outra também vai ter, porque elas estão na mesma placenta. Sim. E num relatório que ele me deu no exame, ele colocou assim, eu não lembro o percentual, mas era 90, 95, eu não me lembro, de síndrome de Down, né? Tinha um exame que eu poderia fazer, mas se eu furasse a barriga, eu poderia acelerar ainda mais o parto, então eu fiquei numa situação assim, que eu nunca vivi, né? A gente que é tão independente, nessa geração que é tão acelerado, a gente Sim. quer o controle de tudo. Então logo perguntei: doutor, eu posso comer melhor, eu posso caminhar mais, eu posso tomar mais água, eu posso fazer o quê? Aí ele falou: sua saúde está perfeita, não tem nada a ver com você. Eu posso repousar, não vai fazer diferença nenhuma. Não tem nada a ver com você. E aí eu fui pro banheiro. E no banheiro eu falei assim: Senhor, eu não sei dividir placenta, eu não sei formar coração. Eu não sei, eu não pedi para engravidar.
Eu nem sabia que tinha 2 aqui dentro. Foi o Senhor quem gerou, porque não tinha nem como assim eu engravidar pela situação que foi. Eu parei o remédio para fazer uma cirurgia, o médico pediu para não dar trombose. Com 7 dias antes da cirurgia, fiz a cirurgia e eu engravidei com 15 dias de gêmeos, uma coisa assim que para mim não tem explicação. Então assim, o que é que eu posso fazer? Eu não posso fazer nada, não tem nada ao meu alcance. Então assim, eu só lhe peço que me dê estrutura para passar por tudo que vem pela frente, que eu imagino que não vai ser fácil. E eu só peço que o senhor me dê estrutura. E aí eu saí da sala, peguei os resultados e foi quando tudo começou, né? Só consegui segurar ela na barriga mais 15 dias. Sim. E quando eu fui fazer o exame, que eu fazia exame dia sim, dia não, o médico falou, eu já vi que o semblante dele caiu. Quando ele passou a câmera, ele falou assim, Nathalie, olha, a gente vai ter que abrir hoje. Aí eu perguntei, eu já tinha uma bolsa pronta, se eu podia ir em casa ver Benjamin e pegar minha bolsa. E aí ele falou, não, Nathalie, a gente precisa tirar agora. Aí eu fui pro banheiro de novo orar, né? Eu fui pro banheiro orar. E aí eu falei para Deus que no banheiro que eu tava com muito medo. Mas eu nunca acreditei que o Criador de todas as coisas criou a criação e abandonou. Eu sempre acreditei que o Criador criou tudo e sustenta cada coisa. Então, que ele cuidasse de tudo, porque foi ele que sonhou com Marina. Então, assim, se Marina tem um propósito e se Celina tem um propósito, a vida delas é mais do interesse dele do que do meu. Sim. Eu só preciso de estrutura. E aí, de lá, a gente já foi para o hospital. O médico até falou assim, porque eu fazia o exame segunda, quarta e sexta. Então, se tivesse chegando oxigênio no coração delas, a gente mantinha ela na barriga. E quando isso alterasse, tinha que abrir. Então, eu fui segunda, estava positivo. Eu fui na quarta, estava positivo. E eu ia na sexta. Só que eu acordei e eu senti que eu tinha que ir na quinta. Isso foi na quinta. Fui fazer a unha e fazendo a unha, eu senti que tinha que ir. Aí eu liguei para o Hugo, fez, mas não estava bem ontem? A gente já não vai amanhã? Falei, mas eu tenho que ir hoje. E quando o médico ligou para o meu médico, ele falou assim, Nathalie, se você é uma mulher que ora, ter vindo hoje foi resposta de oração. Elas não chegam até a noite. De lá eu já fui Direto para o bloco. Pro bloco. E aí eles me falaram, Nathalie, elas não têm chance de sobreviver, você precisa já ter isso em mente, a gente precisa alertar vocês que a chance dela sobreviver é muito pequena. E aí eu vivi um parto que eu nunca tinha imaginado, né? Benjamin foi parto normal, e aí foi tudo diferente de tudo. Tinha 15 profissionais dentro da minha sala, que ele me deixava mais nervosa complexo, ainda. Né, Nathalie? Então, assim, começou todo o processo, né? E aí é um tempo que vai durar no hospital. E aí, assim, trazendo para a pergunta do presença, Deus, ele tirou todo o controle da minha teu mão, controle, né? de todas as áreas. Eu lembro que um dia eu chorando, liguei pro pastor, falei assim, pastor, ele pode mexer em todas as áreas de uma vez. E aí ele falou assim, minha irmã, ele pode. E quando ele quer uma transformação verdadeira e absoluta, ele mexe mesmo. Ele mexeu na área do casamento. Eu achava que eu e o Hugo a gente não suportaria, porque teve um caso de um conhecido da gente, que a filha deles morreu com 1 ano. Sim. E eles não se apoiaram, um culpou o outro. E quando eu vi aquilo, foi algo que doeu muito. Eu falei comigo e o Hugo, vai ser assim. Eu acho que a gente se culpa o tempo inteiro, a gente assim, se responsabiliza por coisa muito grande. Se um dá errado, é culpa do outro. Deus, ele provou essa área, provou o financeiro, provou a maternidade, o meu emocional. Então, esse ano do hospital foi o ano de saltar. Eu não tinha escolha. Eu imagino que foi um deserto que você precisava passar para poder compreender e ter uma percepção completamente distinta. E aí eu penso que a tua campanha, todos teus negócios, tudo hoje, ele tem uma outra percepção Tem. Né? Você enxerga de uma forma diferente. A gente já teve a oportunidade de conversar outras vezes sobre isso. E eu creio muito nisso também, Nathalie. A tua história, ela representa muito isso. A gente está falando aqui desse desafio e que você, logicamente, a gente mais para frente vai falar um pouco do teu negócio. O teu negócio é gigante, o teu negócio é grande hoje. Você é uma referência no que faz. A gente sabe quantas lojas você tem, inclusive no Rio Mar, enfim. E você precisou para poder receber, talvez, uma bênção muito maior, muito grande, muito gigante.
Você precisou passar por isso. E o que eu acho massa é que você consegue compreender isso, lógico que com uma dor, de alguma forma você sente, porque você é humano, você é mãe, né? Mas você consegue fazer essa reflexão. Você sabe exatamente onde ele quis mudar em você. Não é isso? Não é verdade? Sei. E aí, justamente, a gente já conversou bastante sobre isso. É quando chega essa percepção de que você precisa estar presente de verdade, né? Foi mais ou menos por aí que seguiu tua, tua jornada aí com essa campanha que vai ser permanente. Vai ser. Eu sempre tive muito desafio com o presente. Eu sempre tentei apagar o passado. Eu coloquei na minha cabeça uma frase que eu aprendi: se você errou uma vez, você não precisa errar duas. Sim. E eu quis levar isso para tudo. E assim, eu ignorava o meu passado o tempo inteiro. Então era uma coisa que eu não visitava, eu não olhava para ele. E o presente eu não percebia, sabe? Eu vivia de fato no futuro. Então, eu tô aqui numa viagem com o Hugo, com o Benjamin, e eu tô na viagem pensando já na próxima. Sim. E assim, e principalmente nessa era das pessoas ansiosas, né? A ansiedade, ela é algo muito que faz você perder a vida. Porque a ansiedade nada mais é do que uma projeção de futuro, né? Depressão quando você fica muito preso ao passado. Exatamente. Você sempre quis se desconectar do passado e terminou se agarrando muito a uma pretensão. Isso fez com que você também se desconectasse do presente. Totalmente. Então, assim, eu lembro de uma fase que eu vivi, eu traumatizei para avião. Eu sempre viajei. Do nada, assim, do nada não. Grávida, eu tive um trauma ali e eu travei para avião. Isso em Benjamin ou grávida de Benjamin, com 6 meses dele, certo. Já dentro do avião. Na verdade, eu estava grávida dele. Quando eu cheguei no aeroporto, eu soube da morte de Marília Mendonça e eu vi um vídeo do filhinho dela. Ah, isso ficou. Ficou. De como que iam dizer para ele, como que ele ia perceber. Eles dormiam junto pela idade. De como que ele ia absorver aquela notícia. Eu acho que, não sei, eu travei para aquilo ali. E aí isso refletiu também no cavalo. Porque eu passei a ter pânico de cavalo. Eu nunca gostei de cavalo. E Hugo respira cavalo. É verdade. E até para tirar uma foto perto do cavalo. Eu não conseguia. Eu tinha vontade de vomitar, um embrulho mesmo. E aí eu disse, eu tomei uma decisão, eu vou fazer equitação. Porque o Hugo mergulhou de cabeça nos meus sonhos. E assim, eu não tenho interesse zero pelas coisas dele. E ele escuta tudo que eu falo, que eu conto. Tu tem noção do que é viajar comigo? Eu passo um dia, eu sempre viajo no domingo e volto no sábado. Então a gente tem 5 dias aí. Então eu vejo 4, 5 mil peças por dia. Mas eu respiro esse negócio. Se você está falando de viagem, é negócio. Não é viagem, é de lazer, né? Para fazer compra. Então eu respiro esse negócio. Sim. Tu já imaginou alguém ficar te esperando, te levando, te conduzindo, te acompanhando, sem te apressar? Vamos? Já escolheu? Eu não consigo. Ele fica. Todos os dias que a gente viaja, ele tá ali. E aí, deu certo? Dando tá gostando? Sem questionar, sem apressar, sem nada. E eu pensei assim, cara, ele mergulhou de cabeça e ele escuta eu falar e ver as mesmas coisas todos os dias. E assim, eu não suporto o cavalo, eu vou ter que dar um jeito nisso. E quando eu comecei a fazer equitação, eu percebi o quanto eu era ansiosa. Um passeio que a gente foi fazer, eu tava tão tensa, com medo, tão medo em cima do cavalo. E o passeio foi num lugar muito bonito. E quando a gente voltou, o professor falou assim, vocês viram a plantação de abacaxi? Não. Vocês viram aquele arco-íris? Não. Ele começou a dizer, vocês viram aquela casa de engenho ali, faz isso, faz aquilo? Não. E aí eu disse assim, eu tava nesse passeio, porque eu acho que eu não tava nesse passeio. Foi quando eu percebi que eu não vivia o presente. E aí foi quando eu comecei a trabalhar essa questão. E aí tinha momentos que eu precisava apertar a cela para eu sentir que eu tava ali. Tem noção do que é você estar tão acelerada que você precisa apertar uma cela, lembrar, falar para você, eu tô num cavalo, eu tô andando aqui com o pessoal, eu tô aqui com um grupo. Eu só conseguia me concentrar porque lá não dava área, eu ficava sem telefone. Tem noção do quanto eu tava acelerada?
de um futuro que não chega. Um futuro que não chega. Às vezes ele chega totalmente diferente. Sim. Então, assim, eu comecei a trabalhar a ansiedade, eu comecei a perceber que a vida, ela acontece no presente, sabe? E aí eu comecei a perceber que isso estava afetando muito o Benjamin. E nessa dor eu prometi muitas coisas e eu não cumpri nenhuma. Só que no hospital eu não tinha escolha nenhuma. Ninguém podia ficar comigo, né? Eu tinha, assim, 54 funcionários. E eu tenho muita parceria com eles. Muita parceria com eles. Então, assim, se eu ligar para um agora, a loja pode estar largando, fechando. Tu pega tal coisa para mim ali, pego. Como também eu faço por eles. Só que lá no hospital, eu não podia mandar ninguém. Sim. Eu não podia mandar representante. Sim. Eu não podia fazer nada. Então, lá no hospital, a presença ela foi trabalhada. Porque eu precisava ficar com Marina, eu precisava ficar com Celina e eu precisava voltar para Benjamin, que estava sentindo tudo e sofrendo com tudo. Benjamin me vê saindo de casa com a barriga enorme, sabendo que tem 2 meninas ali dentro. Ele me vê voltando em prantos, com a barriga vazia e sem ninguém. Então ele sofreu junto com a Sim. gente o tempo inteiro. Quando eu pensei na campanha, eu falei assim: quando Deus guardou Celina, eu fiquei frustrada, muito. Porque o problema da gente maior é com a frustração. É o fato de Deus não fazer como a gente quer, como a gente espera. E isso machuca. Principalmente quando você acha que tem algum relacionamento com Ele, Sim. que tem algum ponto com Ele, né? Eu comecei um propósito de oração muito grande no hospital. Os médicos diziam que Celina não ia sobreviver. Eu fiz um propósito com o Senhor e eu enxergava a Celina fora dali. Eu recebi muitas profecias que as 2 iam sair do hospital, que as 2 seriam perfeitas. E eu te falo uma coisa, ter um pouco de conhecimento do Senhor, conhecer um pouco sobre Deus e saber como Ele opera, me fez eu não me revoltar contra Ele. Entreguei tudo o que eu pude, fiz tudo o que eu pude, e um certo dia, eu cheguei no hospital, eu te contei isso, eu cheguei no hospital, numa segunda-feira, eu vi Celina, eu vi a figura feminina, eu vi o que Deus quer para a mulher, uma pessoa meiga, uma coisa linda, uma perfeição, de meiga, de feminina, de angelical, de coisa linda. E aí eu olhei para ela e eu disse assim: eu quero ser a mulher que Deus me fez para ser. Eu quero ocupar essa posição feminina, de doce, de saber contornar. Eu bato de frente o tempo inteiro, eu tô negociando o tempo inteiro, eu tô brigando o tempo inteiro. É uma força, uma energia muito masculina também. Você precisa se mostrar forte toda hora. Cria uma redoma, uma carapaça para poder encarar. Porque o mundo dos negócios pede isso também. Um posicionamento muito forte, né? Nesse momento, tu conseguiu perceber que tinha uma outra Nathalie que precisava florescer ali, via tona. E era isso que o Senhor estava querendo te mostrar, não é isso? Isso. E aí eu tinha a apresentação de Benjamin, né? Eu tinha que comprar um pijama para ele. Não, na quinta. Isso era na segunda. E eu ia pedir para alguém comprar só para garantir, para não faltar. Porque eu fazia de tudo para nada faltar. Só que eu faltava. E quando eu olhei para a Celina, que eu vi aquilo ali, eu falei para ela assim: Celina, eu vou ser o que Deus me fez para ser. Eu quero ser esposa. Eu quero ser uma líder mais doce, mais meiga. Eu quero ser uma esposa mais feminina. Eu quero ser uma pessoa que espera pelas coisas. Eu não espero por nada. Eu não preciso de nada de ninguém. Eu não dependo de nada de ninguém. E eu quero desacelerar um pouco. Eu quero ser a mãe de Benjamin. Eu quero ser a mãe de Marina. E foi olhando para ela. Nada nunca me tocou. Como eu te falei, eu sempre fui seca, vazia e fria. Fazia o que tinha que ser feito. E eu sabia que nada diferente daquilo me tocaria tão profundo. Então, eu vi a figura nela e eu tenho essa foto na minha memória. E aí eu falei: Celina, eu vou hoje comprar o pijama de Benjamin da apresentação. E eu mesma vou organizar, passar água, vou deixar tudo prontinho
para que ele use. E eu fui no shopping, eu tive o maior prazer de escolher tudinho. E quando eu voltei, eu contei para ela. Na quarta-feira, eu falei, Celina, eu comprei o presente de Benjamin, o pijama de Benjamin, já tá todo limpo, organizado, comprei uma pantufinha, tudo tá certinho para ele amanhã. E eu senti um prazer muito grande de fazer isso. Eu senti que qualquer pessoa poderia fazer por mim, mas que tem coisa que tem que ter a minha assinatura, tem que ter a minha presença. E aí eu agradeci a ela. Eu falei para ela, obrigada por você ter despertado algo que talvez Deus não conseguisse tocar em mim em hora nenhuma, em momento nenhum. Muito embora ele possa, ele sempre respeita as portas, Sim, né? sim. E as minhas estavam sempre fechadas. E aí eu falei assim, eu vou usar rosa, eu vou usar laço, eu vou ser mãe. Uma mãe de verdade, a mãe que eu não tive, eu vou ser feminina. E aí eu orei com ela, que eu sempre orava com ela, louvei bondade de Deus e fui embora. E ainda gravei um stories na vinda, porque todo mundo acompanhou. Gente, eu tô muito feliz hoje, porque ela teve uma melhora muito grande. Ela já fez os exames, já tem uma possibilidade de uma cirurgia no sábado, paliativa. Tava muito feliz, eu tô muito feliz. Foi o único dia que eu falei, eu tô muito feliz. E aí, quando eu cheguei em casa, o hospital ligou. E aí, eu tava numa chamada de vídeo, aí desligou e já ligou para Hugo. Não deu segundos. Eu fiquei tensa. Aí, quando falou, ó, que é do Hospital Santa Joana, ele tirou do Viva Voz. Eu fiquei muito tensa, muito tensa. Aí ele fez, a gente tá indo pra aí. Aí eu tive que pegar Benjamin, que a gente tava no Aras, arrumar ele na rua, deixar com alguém, preparar as coisas pra escola no outro dia, pra descer pro hospital. E assim, você imagina o pior, mas até você ver, existe uma interrogação silenciosa que machuca, sabe? E aí quando eu cheguei lá, no hospital, eu fiz uma oração no carro antes de subir. E sabe quando a gente está escutando o YouTube, geralmente toca as músicas que você costuma Sim. escutar. E entrou uma música que eu já senti estranho daí, porque a música fala assim, Espírito, enche a minha vida, enche-me com o teu poder, pois de ti eu quero ser, Espírito Santo, enche o meu ser. Eu respirei e eu ainda disse a ele assim, se tu quiseres, Senhor, tu pode ainda mudar essa situação. E que pena que eu tenho que encarar isso. Que pena que tem que ser eu. Que pena que eu não posso mandar ninguém. Que pena que tem que ser a minha presença ali. E aí eu subi. Quando eu subi, a médica veio na câmera, destrava a porta. E aí quando ela saiu, ela, rodeando, ela falou uma palavra no passado. Como quem fazia e não faz mais. Sim. E eu falei assim, que horas o coração dela parou? Ela disse, de 22h20. Eu disse, vocês tentaram reanimar ela quanto tempo? Ela disse, o protocolo não é por tempo, não é por vezes, é por tempo. A gente tentou 10 minutos. Eu disse, tá bom. Aí eu entrei, a chefe da enfermeira, que não trabalha naquele horário, olhou para mim e fez, eu tinha que estar aqui. Porque ela se apaixonou por Celina, virou uma questão de honra tirar a Celina dali para ela, né? E aí quando eu entro, tava a Marina numa incubadora já se tremendo, ela não parava de se tremer, a incubadora de frente vazia, e um becinho do lado com 2 cadeiras de amamentar para a gente se despedir dela. E eu ia pegar ela. Hugo pegou primeiro. Eu vi Hugo armado assim, sem querer chorar, porque tinha muita gente. Eu vi Marina se tremendo assim. E eu me ajoelhei na incubadora e eu falei assim, Jesus, eu te louvo. Eu te louvo porque eu não sei onde eu estava quando o Senhor criou todas as coisas. E eu te louvo porque o Senhor conhece o futuro. Eu não conheço. Aí eu fiquei um pouquinho em silêncio. Quando eu olhei para ele, eu olhei para Celina já roxa e eu falei assim, a tua palavra diz em João 14 que se eu creio, faço as obras que Jesus fez e eu ainda faço maior. Amém. O que foi que faltou, Jesus? O que foi que faltou? Porque ninguém acreditou mais do que eu. Ninguém. Ninguém. E não adiantava ninguém me dizer que ela não ia sair de lá, porque não entrava na minha cabeça. E eu falei para ele assim, eu pensava que Celina ia ser o milagre que ficava. Eu achava até que Marina não saía do hospital.
E ele falou para mim: a sua transformação desse jeito e o seu casamento é o milagre que fica. Eu peguei ela e eu falei assim: ó, eu não quero mais ficar com ela. Ela não está mais aqui. Pode ficar com ela quanto tempo você quiser. Não, não faz sentido para mim ficar com ela sem vida aqui. Eu quero ir embora. Aí quando eu ia saindo, as meninas assistiam meus stories. Ela falou assim: Nathalie, a chefe da enfermagem, você precisa ir para a apresentação de Benjamin. Eu disse: não tem como. Eu já tinha desistido, não tinha sentido nenhum eu ir. E ela fez assim: vai ser poucos os anos que você vai ver uma pessoinha de ponta de pé, com a cabecinha te procurando na plateia. E ele já existe, você precisa ir. Era de madrugada já, a apresentação ia ser às 8. E eu não tinha condições físicas, né, emocionais de ir, mas eu falei: eu vou. Aí eu tive que chegar em casa, preparar a roupinha dela, documento, porque tem que ir no necrotério, reconhecer o corpo com a funerária. Eu não conhecia nem esse processo. E fui para a apresentação das mães. Quando eu cheguei lá, foi algo muito forte. Por quê? Todo mundo ali parece que assistia meus stories. E tinha assistido o da noite, que eu estava feliz. Sim. E estava assistindo ali de manhã os da madrugada. Então, na hora que eu entrei, todo mundo olhou para mim e começou a chorar. E quando o Benjamin entrou, com a roupinha que eu escolhi, e que ele me procurou assim na plateia, eu pensei assim: faz sentido. Faz sentido estar. Faz sentido eu não perder. A presença faz sentido, né? Oraram por mim lá na capela da igreja, da escola. E depois eu fui para a Chama de Alegria, para a igreja, para velar o corpo dela, né? Benjamin conheceu ela no caixãozinho. Eu cheguei junto com a funerária, assim, sem querer. Eu vi descer no caixãozinho, descer aquelas coisas que arruma lá. E mais uma vez, eu não podia mandar ninguém no meu lugar. Eu não podia dizer assim: vai para mim, diz que tá indo em meu nome. Era uma coisa que, assim, eu tenho que ir, eu posso ficar no carro? Será que fica legal eu ficar aqui no carro? Não, eu tenho que ir. E aí eu fui e encarei e percebi que a minha presença ali, ela também era muito essencial para mostrar ela a Benjamin, para explicar a ela. Ele também tinha que saber o que era luto. Sim. Para testemunhar, porque na dor, Deus, ele faz a gente testemunhar também na dor. E para enterrar ela mesmo. Então, quando a gente sai da igreja, que a gente enterra ela e que eu volto, eu falei: eu vou para o hospital. E aí eu falou: você não vai. Benjamin tá aqui. E eu estava tão preocupada porque Marina entrou num sono profundo. A irmã dela faleceu na quarta. Ela dormiu na quarta-feira, ela só acordou no domingo. Foi mesmo. Tava todo mundo preocupado, fizeram uma bateria de exames e não era nada clínico. E quando o coração da irmã parou, ela vomitou. E aí foi quando ela entrou num sono assim, que nada acordava ela. E aí eu me deparei com a situação que eu tinha que continuar por Marina na UTI, eu tinha que ir todos os dias de novo. Eu tinha que encarar a frustração do luto, porque é um vazio, é um silêncio que não tem explicação. E eu tinha que estar presente com o Benjamin, porque o comportamento dele estava piorando cada dia, porque ele não sabia se expressar. Eu sei ir numa terapia, né? Eu sei contar, eu sei orar, eu sei chorar. Ele não sabe. Ele não sabe dizer o que ele está sentindo. E eu olhava para Hugo e eu vi uma pessoa que queria ser forte o tempo inteiro. E aí eu percebi que, independente das condições que a gente se encontra, a gente precisa estar presente. Às vezes é só o fato de estar. A gente não precisa dizer nada, a gente não precisa fazer nada. A gente só precisa estar ali presente. Nathalie, assim, que história. A tua história é muito, 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 muito forte. Eu não faço a mínima ideia do que você passou. Não, espero também, como você disse, eu não esperava passar e nem se me perguntasse, eu também não gostaria de ter passado. É verdade. Espero não precisar sentir essa dor para poder compreender alguma coisa, mas é como você falou, né? Em tudo dá graça. Então, foi o que você fez. Penso que ele te transformou
completamente. Eu vejo uma mulher que tem uma consciência plena de quem é, do propósito, por que está aqui. E se não compreende ainda, busca compreender. Mas que entendeu que na presença, mesmo nos momentos mais difíceis, é o mais importante. É verdade. É o mais importante. Mesmo nos momentos mais difíceis, mesmo quando eu não queria estar lá. Às vezes é só estar. Às vezes é só estar. Cara, é surreal. Eu tenho certeza que muita gente percebe isso, essa que está acompanhando, percebe isso, percebe essa potência e os ensinamentos que tem por trás disso tudo, de tua história. O Senhor sempre tem caminhos que a gente às vezes não compreende, mas no final das contas a gente consegue tirar algum proveito de tudo que a gente passa nessa vida. E aí eu te pergunto, o que é que te construiu que hoje tu te percebe na tua identidade, no teu íntimo, que Selena te ensinou, que Marina, que Benjamin te ensinou, que Hugo te ensina? O que é que mudou em você de verdade, assim, para ser essa mulher grande, potente nos negócios, mas também vivenciar essa presença de verdade? Aconteceram duas coisas. A primeira é que quando eu casei, eu estava muito à frente em tudo. Não esperava ele para nada, não perguntava nada. Me submeter foi algo muito difícil. E submeter no sentido de estar sob a mesma missão, né? Às vezes a gente tem uma compreensão muito errada do que é submissão. Sim. A gente às vezes entende que submissão é estar sendo humilhado ou estar sendo abaixo de alguns comandos, né? E na verdade não. Eu louvo a Deus por ter encontrado um homem igual ao Hugo, sabe? Eu não tinha expectativa que eu fosse casar. Eu vivia abaixo de palavras que as pessoas diziam: você não vai casar, nenhuma mulher da sua família se casa. E eu não desejava casar, porque para não passar por um divórcio, para não me desgastar, eu já preferia ficar ali. Inclusive, se o Hugo não quisesse muito um filho, eu não teria filho, por medo. Medo de faltar, medo de deixar a desejar. Então, assim, o primeiro desafio foi me submeter a Hugo e perceber que ele sabia o que era casamento e que ele estava ali por inteiro. Sim. Que ele estava ali disposto a dar a vida pela família, pela nossa casa, né? Eu levei muito tempo para enxergar isso, para aceitar a liderança dele. Essa é a questão. Eu demorei muito tempo. Só que quando eu percebi que a liderança dele tirava um peso de mim, hoje eu não me preocupo, se eu tiver com ele, nem de atravessar a rua, porque ele já olha. Sabe, eu acho que às vezes a gente tem uma visão muito errada sobre casamento. Sim. Uma visão muito errada sobre a liderança do homem. Então, eu louvo a Deus por ter ele na minha vida. Porque isso é um dos desafios de ser uma mulher de negócio, uma mulher que consegue controlar. A gente até falou aqui de estar à frente dos negócios, de negociar, de bater de frente, de negociar com outros homens que subestimam de alguma forma, porque é uma mulher que está ali, a gente sabe o tempo inteiro. Então eu imagino que você precisou ser forte. Eu vejo isso na minha esposa também, eu vejo isso em Thalita. Ela sempre precisou se posicionar e ser muito firme, muito rígida, para poder não ser subestimada ou não ser subjugada, né? Enfim, e é um desafio, é gigante, um desafio gigante. Como você conduzir isso, entender que essa submissão, né, da mulher num casamento é libertador. É libertador, porque você pode ser quem você é com muita tranquilidade, com muita clareza. Né? E é um tema um pouco delicado, né? Porque as pessoas, quando elas ouvem esse trecho, sim. A gente acaba vendo a vida de acordo com as nossas experiências, né? Sim. Só que nem sempre eu ter tido um mau relacionamento quer dizer que eu vá sempre ter um mau relacionamento. Porque ser submissa de um homem que ele é capaz de dar a vida por você é mais fácil. Com certeza. É mais suave, né? Não. Então, eu perceber isso há tempo, falando da minha experiência, eu perceber isso me deu mais alívio, né? Porque nós temos perfis diferentes.
Os dois são reativos, a gente bate mesmo de frente. É algo que eu tento trabalhar em mim, eu busco isso. Mas eu quero te dizer que depois desse ano do hospital, tem briga que eu não faço mais questão de ganhar, sabe? Eu percebo que tem coisas que eu ganho ficando em silêncio. Coisa que jamais ninguém me convenceria disso antes. Eu percebo que tem desgaste que é melhor não passar. Sim. Né? E às vezes ali a raiva passa, você não lembra nem pelo que começou ali aquela discussão. Então, a pergunta que você fez, o primeiro ponto foi esse. Foi eu enxergar a liderança dele. Eu enxergar que tudo fica mais leve, até para atravessar a rua, porque ele está o tempo inteiro pensando nas coisas, então não preciso pensar, né? E a segunda coisa, quando a gente reinaugurou o shopping aqui, o VPS, o modelo novo de loja, o modelo orgânico, que já é um modelo que a gente vai implementar nas franquias, eu estava em casa e essa reinauguração ela já estava programada. E eu não ia para essa reinauguração. E todo mundo ia entender, porque estava acompanhando. Só que ele falou assim, eu estava recém-cirurgiada, e ele falou assim, ó, eu te levo, tu tira uma foto, dá um abraço no pessoal, e eu te trago de volta. E quando eu fui, falando com o pessoal e tal, uma irmã estava me rondando assim, perto de mim, sabe, assim, por minha volta. Depois ela fez, eu posso falar contigo? Me deu um abraço. Ela estava com todas as peças assim da massala, tudo que ela estava usando. E ela falou assim, eu não queria estar te falando isso, mas o Senhor pediu para eu te dizer, olha para trás. Aí eu olhei para trás e vi a loja. Ela fez, que loja linda, não é? É lindo passar e ver que você venceu. Aonde eu passo eu vejo teu outdoor. Olha para trás, vê que loja linda. Me perdoe lhe dizer isso, mas se a sua casa fracassar, de nada isso aí vale. É verdade. E aquilo me impactou muito, porque eu já estava fragilizada, eu não estava num bom momento. Ela fez, me perdoe de verdade, eu não estou dizendo isso de mim mesma. E ali, quando eu fui embora para casa, eu falei, Senhor, a rotina que eu tenho bagunçada, a minha desorganização, a minha falta de informação para determinadas áreas, eu cheguei até aqui, e quem conhece o meu dia a dia e conhece a minha história e o tamanho que a loja chegou, sabe que não tem condições de eu ter chegado até aqui. Não é verdade? Hein, Alan? Não é verdade? Alan. É verdade. Meu amigo Big Head tá aí, né? Então essa é a prova. Essa é a prova que existe uma mão muito maior que dá movimento a todas as coisas. Mas é interessante, por isso que eu fiz essa pergunta, porque assim, nada também faz sentido se você não percebe isso. Eu penso que a vida cristã ela tem esses princípios muito, e essa mentalidade muito clara na mente da gente. Ela transforma de verdade. Quando a gente passa por esses momentos, a gente consegue internalizar e dizer, é isso que o Senhor está querendo me dizer, né? E aí você falou do casamento também, é um desafio gigante quando você não percebe que cada um tem um papel ali e que não é uma disputa, não é um conflito, é uma complementariedade, né? O meu casamento, eu sou completamente diferente. Logicamente, a gente enxerga para o mesmo lugar, mas a gente tem personalidade diferente. E é meu complemento. Eu não conseguiria chegar onde eu cheguei se eu não tivesse essa pessoa do meu lado que me faz enxergar de uma forma completamente diferente do que eu enxergaria. Ela me conhece mais do que eu mesmo, né? Porque ela olha de fora. É verdade. E ela me conhece na minha intimidade. Então, assim, eu respeito muito esse posicionamento, eu respeito muito o posicionamento dela nesse sentido, e eu faço o mesmo por ela, né? E uma mulher sábia é justamente essa, que sabe silenciar na hora certa. É verdade. É isso. Que sabe tocar onde deve na hora certa também. Porque a mulher é quem constrói o lar, na verdade. E essas demandas que são os grandes desafios da mulher sábia que conduz o seu lar e da mulher que conduz o seu negócio também. E aí você falou, logicamente já falou do interesse de franquear, você tem um negócio que a Marsala é grande e tem uma perspectiva muito grande de crescimento. Você está hoje com quantas unidades? 6. Né? 6 unidades. E tem aqui o VPS que você falou, que é o Vitória Park Shop. Inclusive, Julião sempre acompanha a gente, né? Júlio, lá do shopping, do Vitória Park Shop. Júlio sempre um parceiro ali no shopping. É um parceirão, né, Júlio? Júlio, a gente vai tomar esse café essa semana, eu estou precisando conversar contigo.
Mas assim, o shopping é um parceiro grande nosso aqui, a gente está fazendo um trabalho bem bacana, a Alan, inclusive, está aqui. A gente tem feito um trabalho, né, Alan? Forte lá com o shopping. Você tem lá no shopping que foi, você até falou, é a loja que é o piloto ali do teu processo de franquia. É abriu também no Rio Mar. Enfim, Isso. fala um pouquinho como é que tá, como é que é a tua estrutura hoje e quais são as tuas pretensões de futuro. Para a gente entender um pouco que é um desafio gigante, de fato, você ser a mulher sábia do lar, a mãe e ao mesmo tempo tocar um E a negócio gente tão trabalha grande junto, que é um e detalhe trabalham. forte. Eu tenho aqui, É desafiador. inclusive eu tenho aqui eu tenho um episódio no YouTube, no Spotify também, que é com Thalita, né? Eu fiz com ela porque eu queria falar sobre casais que empreendem junto. Que grande parte dos empreendimentos no Brasil são familiares e são tocados por casais. E é um desafio gigante, porque você tem que cuidar do casamento e cuidar então tem até umas coisas engraçadas que ela fazia. Eu tinha que saber se era Beto pro trabalho ou Beto marido. Quando estava falando ali, eu tinha que tirar o crachá, Mas é botar o verdade. crachá, tirar o crachá. Porque se confundem, não tem como, né? Então, assim, dentro desse processo todo, gigante, desse processo que você passou, dessa tua jornada, que te transformou completamente, do teu casamento, dos teus filhos e desse negócio, conta um pouco, as pessoas precisam entender, para quem não conhece, eu acho, aqui em Vitória, eu acho muito difícil não conhecer tua história, não conhecer teu negócio. Fala um pouco como é que tá essa estrutura da Massala e quais são as pretensões de futuro. O bom é que como eu comecei sozinha e eu comecei fazendo todas as áreas, então eu conheço bastante o negócio, Sim. né? E eu sei o quanto foi desafiador chegar até aqui. Comecei vendendo no porta a porta, passei muitos anos no porta a porta. Depois eu comecei vendendo um comércio aqui, até abrir a primeira unidade. Foi muita luta, porque eu fui assaltada várias vezes. Na última eu perdi tudo. Eu devia 13 empréstimos e perdi toda a mercadoria. Então, assim, a minha história foi marcada por muitos baixos mesmo. Então eu fazia de tudo. Eu era a menina que comprava, eu era a menina que vendia, eu etiquetava, eu encartelava, eu colocava no sistema, eu gravava para vender, eu fazia o marketing, eu fazia pagamento. Então eu fazia tudo. E Deus, ele quando decidiu abençoar, né, algumas coisas começaram a sair da minha mão de uma forma bem. Por exemplo, hoje eu me sinto estranha. Em que sentido? Esse anel, esse relógio chega. Eu precifiquei. Eu não sei mais o processo, eu não sei onde ele está, eu não sei onde ele parou. Porque ele já entra no fluxo, já vai para as lojas, já acaba. Então, agora no Dia das Mães, eu fiz uma compra de relógio que as meninas, Nathalie, acabou tudo aqui, a gente precisa de mais relógio. Eu disse, mas saiu da produção, vendeu, já chegou na loja. Então, assim, a gente acaba se distanciando. Mas eu tive a loja menor. Da pandemia, o Senhor abençoou, a gente foi para a loja maior. Nessa loja, a gente tem uma produção. Então, tudo eu compro no bruto, banho. A gente personaliza tudo. Tudo é com nossa marca, tarraxa, todas as peças. Muitas peças eu desenho, outras a gente já compra pronta, porque é moda. Sim. Essa mercadoria chega, eu precifico. Quem precifica ainda sou eu. Vai para o almoxarifado de peças inacabadas. A menina do cadastro trata aquelas peças, cadastra, imprime as etiquetas, pega as cartelas, entrega para a produção etiqueta, coloca na cartela, coloca saquinho, junta por modelo, entrega a expedição separa por loja, coloca o restante no estoque e envia para as lojas. Eu faço essa operação, eu só não acompanho tudo mais. Aí a gente tem a loja do centro, a gente tem um VPS, tem uma loja no Beco, né, da rua 24 horas. Sim. Que é um desafio. Você tem que ter muita coragem para ter 3 unidades dentro de Vitória. Em Vitória. A gente tem 3 lojas em Vitória. E aí você consegue atender também a públicos distintos? Tu consegue identificar ou é o mesmo perfil de público? Não, são distintos, né? Diferentes. O perfil do shopping é um, o perfil da rua do centro ali é outro. Isso. E é interessante, porque no shopping vem muita cidade vizinha. Sim. Então é muita gente das cidades vizinhas aqui, principalmente depois das 5 horas da tarde. Já a loja da Duque tem mais passante. Sim. É um público que já sai para resolver as coisas ali embaixo e já vai embora. Não subiria para a loja de cima. A gente pega esse público. O público da loja de cima, a gente trabalha com varejo e com atacado. Então, é um público que
vai de carro, estaciona perto, já programa, ó, eu tô indo, vou fazer uma compra no atacado. É um outro público que a gente pega. Sim. Aí a gente tem 3 aqui em Vitória, a unidade em Caruaru, que também é atacado e varejo. A gente tem a unidade no Rio Mar e em Carpina, que já é uma franquia. A gente tá para abrir o site agora, antes do Dia dos Namorados, a gente já vai soltar. E a gente fez um CD enorme, que é um centro de distribuição, onde todo o administrativo operacional vai para lá e é de lá que a gente vai enviar e distribuir para todas as lojas. Então, além das lojas, tem a produção, tem o administrativo, Sim. tem as questões externas, que é contador, é marketing, é advogado. Você tem que estar por dentro de tudo, tarifa de banco, conta, conciliação de cartão. Eu estou em tudo isso aí. Tá vendo? É muita É muita presença. coisa. É muita presença, né, Nathalie? É gigante, cara. Assim, a gente fica impressionado com o processo. Aqui em Vitória, lógico, tem muitos empresários que tocam negócios muito complexos. Você é uma delas. A gente fica muito feliz com isso, porque a intenção do Arca, quando a gente criou esse ecossistema, foi justamente para a gente consolidar tudo isso, a gente entender como é que tudo isso funciona, ajudar quando possível, né? Por exemplo, dentro dessa tua complexidade, para você se desprender um pouco de certas operações, e você nunca vai deixar de operacionalizar de alguma forma, né? A gente teve com o Edner aqui, foi o primeiro episódio dessa temporada. Quem não assistiu, assiste aí tá no YouTube, tá no Spotify, link na bio. Foi surreal o papo com ele, mentalidade de vencedor, né? E ele falava, porque ele foi lutador, e ele falava, cara, não dá para você deixar o operacional. Eu consigo escutar, porque ele foi treinador também, né? Treinador de boxe chinês. Ele dizia, eu entrava no CT, e aí pelo barulho do murro, ele sabia se estava encaixando ou não. Por quê? Porque ele entendia o operacional. Mas tem uma hora que você tem que demandar algumas questões, porque você vai ficando muito complexo e muito gigante, né? O processo de franquear é muito complexo e é muito grande. Verdade. Então você tem que começar a demandar, você tem que formar equipe, aí você começa a trabalhar com o modelo de negócio, né? Então assim, a gente aqui tem vários processos, por exemplo, treinamentos de liderança, a gente tem um braço, Jéssica Negreiros, que é Negreiro Gente Gestão, a gente fundiu, tem um braço aqui só de gestão de pessoas, onde a gente trabalha desde o recrutamento e seleção, dentro do perfil ideal para aquela vaga, passa pelo onboard, pela integração na empresa, passa por todos os processos, vai da ponta a ponta, até o desligamento a gente consegue atuar. Tem a parte jurídica também, enfim, a gente criou um arcabouço pensando em contribuir justamente nesse processo de empresas, em estruturas, como no todo, estruturas como a sua, né, assim, que é muito complexa e tal. E agora a gente com o Alan aqui, né, trabalhando o Arca Franchise, a gente teve também um episódio aqui com o Alan, você tá lá no YouTube, no Spotify também, a gente falou um pouquinho, a gente falou sobre franchise também, cara, é mais complexo ainda, mas é um cara surreal, um cara que conhece muito sobre... Assim que sair, eu já vou assistir. Muito, esse cara é um monstro, é Big Head de verdade, né? Não é isso? Então, assim, essa sempre foi a intenção da gente, a gente dar suporte para que você possa estar mais presente com a família, para você estar mais presente com seus filhos, enfim. Então, assim, lógico que quanto mais você crescer, mais você vai precisar de apoio, de suporte, de treinar, capacitar e criar várias outras mulheres com essa mentalidade tua, né? Porque você chegou longe, você conseguiu chegar longe. Agora, o Senhor já disse por onde é que você tem que ir, você já identificou isso, já internalizou. Cara, é surreal. A gente tinha que te trazer aqui para contar essa história. Eu tenho certeza que vai inspirar muita gente que está assistindo, Nathalie. E assim, uma coisa bem interessante. Agora que a gente estava falando assim, que no desenrolar, sabe quando você lembra de uma cena, aquela cena faz sentido, né? Que na hora não fazia. Mas eu lembro que eu liguei para a psicóloga, ela era minha psicóloga, eu não sabia que ela era pastora. A pastora Zéza. Pastora Zéza. E assim, ela estava pegando um pouco por alto, porque foi tudo muito rápido, eu liguei para ela
E eu contei um pouco a ela, e assim, agora que eu lembrei, ela fez assim: você está disposta a entregar, Celina? E foi uma pergunta que me feriu muito na hora, porque eu não estava pronta, sabe? Porque assim, veja, eu não tenho ninguém, não pedi, não é verdade? Sim. É igual a mulher sunamita, né? Quando o profeta pergunta, ela foi tão gentil com a gente, o que, que a gente pode fazer por ela? Né? Perguntou ao seu servo. Rapaz, ela tem tudo, ela é casada, ela tem bens, ela vive bem. Agora eu vi que ela não tem filho. Aí o profeta diz que ela vai gerar naquele ano e ela era já velha sem poder gerar. Ela diz assim: não, olha, não brinque com isso, né? Não brinque com isso. Então, assim, eu não tenho, não pedi. Aí o profeta vem e dá, né? Assim. Sim. E quando eu falo que eu não pedi, é de uma forma realmente muito humilde, porque me pegou de surpresa. E ela falou assim: você está disposta a entregar? Eu disse: entregar o que eu não pedi para receber. Vamos lá. Ela fez: fique de joelhos. E de joelhos a gente fez uma oração. E ali eu entendi que nada é meu. Nada é meu. E ela falou uma coisa interessante assim: ela fez, Nathalie, você tem certeza que Deus te deu esse negócio? Eu disse: tenho. Ela fez: por quê? Eu disse: porque a forma como eu trabalho com a minha rotina, que não é legal, eu não chegaria até aqui. Não faz sentido, a conta não fecha. Ela fez: então, se Deus te deu, é porque você dá conta. Ele sabia que você com uma loja, você teria um tempo. E você com 6, você tem um outro tempo. É isso. É só você colocar a sua mente no lugar. Porque se o Senhor te deu, é porque você dá conta. É verdade. E isso fez total sentido, porque a gente quer dar conta de tudo. A gente não dá, mas a gente organizando, a gente consegue ter o dia do casal, o dia da família, É isso. porque eu ainda sou obreira na igreja, eu tenho o maior prazer em servir. Sim. Eu tenho o maior prazer em servir, maior mesmo. Então, eu amo estar escalada. Eu até falei para o Hugo: amor, como é bom estar escalado, porque hoje mesmo eu não iria. Eu tô cansada. Mas como eu tô escalada, tem que ir. Eu vou, eu tenho que ir. Eu não posso dizer do nada em cima da hora, eu não vou, não. Então, cara, tá escalado, é maravilhoso ter uma liderança acima de você, ter um compromisso ali com a igreja, sabe? Porque aí você não tem o risco de faltar. Então, além disso, a minha prioridade, ela é o reino. Ela sempre foi o reino. Amém. E uma vez uma pessoa me falou assim: amiga, amassá-la é o conforto que Deus te deu de fazer a obra. Nunca perde isso de vista. E eu sempre falei para o Senhor que a Massala, ela é e será maior um financiador no reino de Deus. Então, a Massala ela nasceu com esse propósito. Só que quando a gente coloca as prioridades no lugar, é incrível como o barco flui. Ele anda. Eu digo isso porque não tem condições do time que eu tenho e da rotina que eu tenho. A gente dá conta. Por exemplo, no dia agora das mães, no sábado, não estava chovendo de madrugada, você lembra? Lembro. E quando eu fui dormir, eu estava bem angustiada, porque eu falei assim: com a chuva é bênção, mas com a chuva os clientes não vão na loja, Senhor. E a moto não leva, a moto vai levar na chuva? Como é que a moto vai levar os presentes na chuva? Vai molhar? Mas o Senhor sabe das minhas necessidades antes de eu abrir a boca. E assim, fez um período de sol de manhã. E o dia foi uma bênção. Amém. E assim eu percebi, eu disse: eu tenho o que eu preciso, um sócio majoritário que cuida de todas as coisas, né? E eu só preciso organizar, porque se ele deu, a gente dá conta. Eu gostei desse sócio majoritário. Realmente é um sócio majoritário. Vou carregar isso também, porque tudo que a gente tem feito, a gente tem colocado o Senhor na frente para conduzir a gente nas nossas decisões, nas nossas escolhas. É né? E Thalita carrega muito isso, foi ela quem trouxe muito isso para mim. Eu lembro, e aí você falando, retroagindo um pouco sobre a segurança que o homem dá. Eu lembro que ela sempre foi muito forte, mas na minha conversão, depois da minha conversão de fato, ela se acalmou. E quando ela precisa também desaguar, ela sabe que pode contar com alguém que vai ali estar orando por ela, que está de prontidão, que tem força para encarar qualquer desafio, entendeu? Então, sempre que ela está precisando, eu estou orando lá e eu penso que é o papel do homem, de fato, assim, de dar essa segurança. E a gente tem feito isso e a gente tem
se conectado com pessoas que também, pessoas de negócios, de sucesso, gigante. O Wade, né, mesmo, eu estava assistindo hoje uma live dele, ele sempre faz as lives, na live de negócio, na metade da live para o final, ele começou a pregar e daqui a pouco ele começou a converter e ele sai convertendo todo mundo que está na live. É uma loucura, assim, e é surreal como quando você coloca na frente, né, o nosso sócio majoritário, parece que as coisas fluem de verdade. Foi muito providencial isso. Mas assim, a gente tem um presentinho, né? Cadê meu diretor? Ele tá ajustando ali. Meu diretor tá ajustando a Ele tá comida. autorizando. Daqui a pouco chega, porque a gente sempre recebe aqui, Nathalie, um Coisa lanchinho, porque a boa. gente vai batendo esse papo, vai dando aquela fome. A gente sempre alguém manda um carinho pra gente, e aí quando a gente sabe do que você gosta, a gente recebeu aqui de um parceiro nosso. Mas minha diretora, minha diretora tá com pergunta, minha diretora. O diretor ali me proibiu, porque assim... Não, então minha diretora pode fazer perguntas também, Ele pode disse fazer. duas perguntas, eu fiz duas. Porque, ó, dos pilares, né, corpo, mente e negócio, a gente tá com a minha diretora, que é o pilar negócio, né? E, logicamente, que entende de todas essas demandas da mulher empreendedora. Então, por favor. Vamos lá. A primeira pergunta. Manda aí. Nathalie, o que aquela menina de 12 anos enxergava para começar a empreender tão cedo? Olha, eu já me via com loja. Isso era uma visão, tu tinha uma visão. Não é, porque você falou que queria tua independência e tua autonomia. Não, mas tinha outra coisa. Eu já me por via trás. com loja. Eu não sabia como seria, né? Porque a gente, como eu vim de recurso zero, eu vim realmente de muita escassez, e era tudo muito de sacrifício. O que eu comprava era com cartão emprestado. E por não saber investir, por exemplo, eu sempre soube vender. Já nasci com isso dentro. Mas eu não aprendi a negociar com dinheiro. E até a gente aprender na prática, a gente perde tudo. Não é nem perde muito, a gente perde tudo. Mas eu já me via. É porque assim, eu sempre eu não tive uma infância tão estruturada em um modelo que eu digo, eu quero ser assim. Mas eu tinha algumas metas na minha mente. Por exemplo, as minhas amigas, elas tiveram filho cedo. Eu dizia assim, eu não quero ter filho cedo, porque se eu tiver um filho cedo, eu não vou fazer muita coisa por mim, porque eu vou ter que dedicar para ele. Eu quero casar com 30 e ter filho com 33. Essa era a minha meta de vida. Então, dos meus 20 aos meus 30, eu me dediquei de verdade às lojas, a estudar, que era a loja só, né? Eu me dediquei à loja porque eu pensava assim, eu preciso ter algo que me dê estrutura para que eu possa casar e que eu possa ter filho. Para que meu filho não peça as coisas que eu não tenho como comprar. Eu sempre pensei isso. Mas aí, como eu vivi muito dentro da operação, eu sempre vivi com o WhatsApp cheio, eu sempre vivi com 300 boletos por mês para pagar, eu sempre vivi dessa forma. Agora tem o Fala App para lhe ajudar, viu? O meu WhatsApp cheio, a gente resolve com o Fala App, viu? E aí, eu não conseguia enxergar muita coisa, porque eu estava presa. Mas quando eu comecei a abrir minha mente para a gestão e dizer assim, não, eu tenho que contratar gente e colocar aqui. Eu queria fazer perfeito, mas eu não consigo fazer tudo. Eu vou ter que colocar gente aqui. Que eu comecei a aumentar e comecei a sair, eu comecei a ver que o meu negócio, ele era 100% rentável e 100% que dava para comercializar e que dava certo. E que dava para reproduzir, repetir de uma forma constante e rápida, não é difícil. Então, quando eu vi que esse negócio, a palavra replicável, eu disse, poxa, eu preciso aprender a gerir, para que eu consiga replicar as coisas. Mas eu sempre tive essa visão, eu sempre me vi. Inclusive, quando eu peguei o ponto do Rio Mar, eu estava também vivendo muitos desafios. E aí apareceu essa oportunidade que não é fácil entrar no Rio Mar, por mais que você aceitar muitas coisas assim, que você não tem direito de escolha, não é fácil entrar lá. E você entra lá e não vê muita loja fechada. É muito difícil você ver uma loja fechada lá no Rio Mar. Então, a demanda deles lá é muito grande, então você não consegue exigir nada. Então, é algo bem... É um outro perfil de cliente também, né? É algo bem assustador. Você tem que aceitar o que vem de lá. E eu disse assim, Senhor, eu vou aceitar um contrato desse, sem um direcionamento. O que eu vou fazer? Aí,
Eu assinei um pré-contrato, depois eu fiquei com medo. Falei com o cara, eu disse, ó, Rodrigo, me perdoa, cara, não boto isso pra frente, não. Não boto não, porque eu não vou querer pra agora. E ele foi bem honesto comigo, porque ele tinha que bater a meta dele. Ele fez, Nathalie, eu ainda não enviei pra comissão. Eu disse, então não envia. Aí ele fez. Aí depois eu fui lá e falei, olha, Rodrigo, eu vou querer. Aí levou pra comissão. Aí eu desisti. Uma noite eu tava dormindo, eu disse assim, rapaz, eu vejo muita gente no Rio Mar, mas não vejo ninguém na loja, não. Eu comecei a fazer uns cálculos. Eu passo, eu vejo o shopping cheio, mas não vejo loja cheia, não. Aí eu falei com o Rodrigo. Rodrigo, meu amigo, me perdoa de novo. Cara, eu tô parecendo uma menina imatura, mas assim, esse contrato tá me matando, não vou querer não e tal. Ele falou, Nathalie, eu já apresentei. Se você querer cancelar, não tem problema. Só que aí entrar depois, você fica com algo ali que você deu pra trás e tal. Aí eu disse, espera aí, Rodrigo, esquece tudo que eu falei que eu vou orar. E aí, eu orei no meu quarto. E eu falei assim, Senhor, eu não conheço o futuro, eu não sei o que é melhor pra mim. Eu não sei quanto eu vou vender lá, se vai se pagar, eu vou dar o meu melhor. Mas se o Senhor me der um direcionamento, fique, não fique, entre, não entre, eu vou te obedecer. Aí Rodrigo disse assim, eu quero te mostrar o faturamento daqui, dá um pulo aqui. Hugo não pôde ir naquela hora comigo, eu disse, eu vou na frente. E rapaz, quando eu entrei, passou um filme na minha cabeça de onde eu vim, sabe? De toda escassez, assim, de como eu comecei, eu me arrastei financeiramente por muitos anos. Era empréstimo atrás de empréstimo, era cartão atrás de cartão. Eu pagava uma parcela do Crédito Amigo para tirar o próximo empréstimo e era algo muito cansativo e pesado. Mas quando eu parei, eu disse, Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Eu parei de frente para a loja. De frente para a loja. Eu fechei os olhos e disse assim, eu quero ouvir a tua voz, Senhor. Porque eu ainda posso voltar atrás. E ele falou no meu coração, pode pisar o pé, que você vai herdar. E eu liguei para o Hugo e disse, amor, eu já fechei. Ele, sem eu chegar, eu disse, amor, eu já fechei, Deus já me respondeu, eu já vou ficar. Vamos sair para jantar e tal, e vamos ficar. A gente sabe que é difícil a construção, né? Nenhum negócio ele dá certo num determinado período. Principalmente o ano do Rio Mar, eu passei no hospital. A gente abriu em 2024, em dezembro, no dia 13 de dezembro. Então, de março, foi ao hospital e era hospital todo dia. E eu vivia a dependência de Marina, que era uma bombinha relógio. Passava mal assim, ó. E já era sem ar, e já o pulmão fechava, precisava entubar, eu já corria de lá para lá. E o Senhor segurou a loja. Sabe? Então, assim, eu já me via. Agora, eu não me via realmente com tanta expansão, assim, com tanto projeto feito. O Alan falou assim, Nathalie, tu tem vários negócios dentro do teu negócio, cara. Tu não precisa nem investir em outra área, porque tu tem vários braços. Eu posso trabalhar só varejo, eu posso trabalhar só o atacado, eu posso abrir um centro de distribuição só para atacado, o site, varejo, eu posso ter uma área de revendedor dentro do site de varejo. A marca. O quê? A própria marca. A própria marca, os relógios, que já era um sonho que eu tinha e a gente se falou sobre isso. Olha aí. Os relógios, as franquias, dentro da franquia tem quiosque, loja menor, loja maior. Existe possibilidade de franquia da licença do uso, de você ter uma vitrine dentro da loja que você já tem. Então, Alan falou, não pense em abrir mais nada não, vi tipo de outro segmento. Outra coisa, porque já tem dentro. Eu não me via nesse tamanho, mas hoje eu já me vejo bem maior. Eu vejo uma parede na minha frente e eu sei que o que tem por trás dessa parede é muito grande. A gente só não sabe o quê. E o Senhor lhe preparou para isso. Você sabe disso, né? Eu sei. Vamos embora então. E assim, tem que ter emocional para ter loja, viu? Não. Você trabalhar no varejo. E varejo atacado é tudo, né? Então, mas eu digo varejo porque o varejo ele altera de um dia para o outro. Você faz uma campanha, planeja um mês. Pensa num, sei lá, uma campanha. Compre 199 e ganha esse copo. Bombou, acabou o copo. Corre, arruma mais. Aí você compra esse microfone. Nas compras de 149 você ganha esse microfone. Não saiu um. Pensa amanhã em outra coisa. É isso. Amanhã a gente já pensa em outra coisa. Eu já gravo outro conteúdo. Eu já penso em outra coisa. A gente tá sempre pensando na frente. Então, tem que ter muita coragem para entrar no varejo. Varejo é batalha. Varejo é gigante. É uma luta diária. Diária. É isso? Mas assim, a gente logicamente que recebeu aqui Cabana de Taipa, mandou pra gente. Porque assim, quando a gente. Não, Nathalie gosta de. Cara, Nathalie. Tu gosta da raiz, né? Eu gosto de comida de verdade. Comida de verdade. Tem uma Olha aí. Arthur. Obrigado, Arthur.
Obrigado, E Michele. que apresentação, viu? Sempre estão aqui, ó. Não, isso aqui é surreal, Nathalie. Toda vez que a gente vai lá, que a gente leva alguém, ele bota esses pãezinhos. Se eu não me engano, é pão de macaxeira, né? É um pão de macaxeira, né? A massa de macaxeira e tal. Esse aqui com carne desfiada, carne de sol desfiada aqui, é surreal. Isso aqui, um baguetezinho, A gente uma sabe. cartola que, Cartola. pelo amor de Deus, Tapioca. Não, bicho, sempre mimado aqui pelo Cabana de Taipa. A gente sabe nem por onde começar. Vê guardanapo aqui, por favor, porque a gente vai. Eu já tô salivando. E o pior, não é só a gente que fica salivando, não. Fica todo mundo lá esperando que a gente. Vocês vão querer comer também? Todo mundo Não, né? sempre come. Não, olha. Não, nem um pouquinho. Nathalie, fica à vontade. Eu vou experimentar, lógico, eu vou aqui, vou experimentar essa. Sabe esse cuscuz aqui, Felipe? Tudo recheado. Eu sou do cuscuz todo dia, viu? Então, vamos embora. Tem mais perguntas, porque a gente vai comendo e vai respondendo. Eu vou aqui experimentar esse. Eu vou nesse pãozinho aqui que. Eu tenho mais outra pergunta. Vamos lá. Posso perguntar? Muito bom. Nathalie, qual foi a decisão mais difícil, ou talvez a mais equivocada, que o empreendedorismo te ensinou a nunca mais repetir? Boa pergunta. Tá vendo? Que tem que ser você, do Arca Woman. Eu aprendi a não viver falando de negócio no automático. E eu falo que santas são as crises que chegam na vida da gente, que faz a gente olhar para onde a gente não está olhando quando tudo está fluindo. Eu estou vendendo. Eu não olho para o financeiro, eu não olho para o estoque. Rapaz, aconteceu uma coisa que agora tu falou, eu lembrei. Eu comprava muito, mas tipo assim, muito. Eu comprava 100 unidades da mesma peça. 150, 130. E eu tinha ritmo para isso, né? Cara, eu acumulei uma quantidade de mercadoria no banho. Eles têm um armáriozinho assim, que fica, eu vou banhar 30 desse, deixa os outros 30 que depois eu peço. Eu comprava. Quando eu cheguei lá, tinha um armário meu, a ponto do dono do banho dizer assim, Nathalie, vamos banhar, vamos guardar, vamos fazer alguma coisa com isso aqui. Quando eu olhei para a mercadoria, eu não quis banhar nada. Porque a moda, ela passa. Então, ou você pega e banha logo, bota para vender e faz o giro acontecer, ou aquilo ali já perde a graça. É verdade. E com ouro muito caro, não faz sentido banhar tudo aquilo. Muita coisa eu descartei. Banhei uma parte, eu disse, ó, tu banha essa parte agora, depois você banha essa, manda para mim, eu vou vendendo, banha essa, eu vou colocar na promoção e tal e tal. Quando eu consegui zerar, eu disse, nunca mais eu deixo isso acontecer nem no banho e nem no meu estoque. Porque quando ficou difícil as coisas, eu fui pro estoque. Meu Deus, como eu perdia dinheiro. Meu estoque parado. Eu tinha muitos milhões de dinheiro no estoque. Não tem liquidez, não tem. Não. E assim, eu fazia compra e eu não olhava o que eu tinha. É uma coisa que eu também nunca mais faço. Eu via minhas cartelas, saquinho no chão, às vezes peça armazenada errada, amassada, eu tinha que trocar. Eu vi muito dinheiro indo pro ralo. E aí eu falei assim, de que adianta eu correr? Vender, vamos vender. Se eu não tô olhando para o financeiro, Sim. que eu tenho que ter um teto para compra. E eu não tô olhando pro meu estoque, eu viajo sem olhar. E aí uma das crises que a gente passou me fez olhar para o financeiro como um pulmão e me fez olhar para o estoque como outro pulmão. Então uma coisa que eu não faço mais é comprar sem olhar o estoque. E eu não compro mais o que eu não vou banhar naquela hora. Eu não acumulo mais peça. É comprar certo, né? Não é só o produto, é comprar de Comprar forma menos, certa. comprar menos e ter É fluxo. Porque antes eu comprava muito em um tempo muito espaçado. E hoje eu não faço mais isso. Cara, tem mais alguma outra pergunta? Tem, mas sempre tem mais perguntas. Então eu vou aproveitar aqui e vou continuar comendo essa delícia do Cabana de Taipa enquanto a Nathalie responde. Eu vou dar um tempinho para ela também aproveitar, né? Mas assim, surreal isso aqui, gente. Ó, cartolinha, Sem palavras. pãozinho, tal. Mano, Cabana de Taipa, obrigado de verdade, cara. Sempre aqui marcando presença. Pode continuar.
O Alan, depois tu faz um videozinho pra eu postar e marcar? Perfeito. Daqui bem? Sim, senhora. Cada filho chega com uma missão diferente nas nossas vidas. O que cada um deles te ensinou ao longo da tua trajetória? Benjamin me ensinou que existe vida fora dos sonhos, fora de dinheiro. Que a vida não é só sucesso profissional. Como eu não tinha uma maternidade internalizada, porque minha mãe precisou muito trabalhar e eu fiquei sempre só, sempre na casa de alguém, sempre na rua, sempre assim. Tinha hora que eu olhava para Benjamin e dizia, tá doente, eu vou fazer o que com esse menino agora? Vou fazer o que com ele? Eu não sabia o que fazer. E às vezes o Hugo dizia assim, tu vai deixar ele morrer para levar no hospital? Eu não sabia a hora do hospital, eu não sabia. Eu me vi muito louca. Então, o nascimento de Benjamin me fez ver que existe vida em casa. O nascimento de Celina me fez ver que eu posso ocupar o meu papel e que isso não me diminui em nada, que eu não preciso dar conta de tudo e que eu preciso cumprir só o que Deus, que às vezes a gente quer entregar demais. E o Senhor está dizendo, não, eu só quero que você só faça isso, tá certo? Faça só isso aqui, que você já cumpre o que eu estou esperando. A gente quer entregar demais, quer demais, demais, demais. Então, Celina viveu 54 dias. E esses 54 dias me fez enxergar algo muito poderoso, porque Marina, na UTI existe um plano. Então, assim, a UTI eles não melhoram por acaso, não. Existe um protocolo. Sim. Que você vai aplicando por fases e ela vai respondendo, é hora de entubar, faz isso, 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 estuba, faz isso, 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 sai daqui, vai para ali. Existe um plano para aquelas crianças. Celina não tinha um plano, porque ela podia parar a qualquer momento. Então, Marina me ensinou que planejar é bom, é importante, é bom ter um plano. Mas Celina me ensinou que eu preciso viver o hoje. E amanhã a gente vê o que vai se fazer amanhã. Inclusive, quando ela veio a óbito, na quinta, eu não fui para o hospital mais na quinta, porque o não concordou que eu fosse. E na sexta eu fui. Quando eu cheguei na sexta, os médicos estavam tendo uma reunião. E o assunto era Celina. E tinha uma médica que chorava muito, doutora Joana, e ela falou assim, Celina foi casa de estudo aqui. E ela ensinou a gente que fazer o protocolo de hoje é mais importante do que planejar o de amanhã. É bom ter um plano, mas viver o hoje é muito mais importante, porque a gente ficava, ela só ia viver 3 dias, só vai viver 2, só vai viver 3, viver 4. Viveu 54 dias e ensinou pra gente que a gente não pode dar diagnóstico, a gente só tem que fazer o protocolo. Então, Benjamin me ensinou que existe vida fora dos negócios, existe vida em casa, sucesso em casa. E Marina e Celina me ensinou que é bom planejar, mas é melhor ainda viver o presente. É isso. Alan tá anotando tudo ali, ó. Tem escolha. Esse caderninho dele é famoso. Vai lançar uns livros aí. Manda aí, Alan. Qual o maior impacto que a Marsala fará na vida dos franqueados? Quando eu penso no franqueado, eu penso que aquela pessoa ali trabalhou a vida toda e tem aquele único recurso. E quando a gente só tem uma bala, a gente não pode desperdiçar essa bala, tem que ser um tiro muito certeiro. Então, quando eu penso em franquia, eu penso tanto na minha estrutura e na minha missão para jamais brincar com os sonhos das pessoas. A gente vê franquias abrindo de famosos só porque tem nome e o franqueado fica lá esquecido. Então, eu quero ser um agente transformador usada por Deus na vida dessas pessoas que só têm um único recurso. Eu quero que elas apliquem esse recurso e elas prosperem. Esses dias eu fiz uma live e antes de... Uma live não, um culto. E antes da gente voltar para as operações, foi no dia que a gente fez domingo, o encontro com a equipe. Eu falei... De volta à essência. Eu falei, Senhor, na oração, eu quero que a Marsala seja um elo abençoador de qualquer pessoa que tiver contato com a gente. Que o colaborador daqui venha prosperar, que os parceiros que trabalham com a gente venham prosperar e que uma pessoa só assinar um contrato com a gente já se sinta abençoado pelo Espírito Santo que está nesse lugar. Então, eu quero que, através da Marsala,
as pessoas prosperem e deem muitos frutos com o único recurso que elas têm. Amém. É isso. Amém. E é isso. E essa é a missão, né, Alan, do Arca Franchise. A gente pensa da mesma forma. E é extremamente importante que a franquia, né, no caso, a Marsala, ela tem essa percepção. Porque essa relação de franquia e franqueado, por vezes, é tão Te vira. rachada, te vira. E esse sentimento, né, que vocês têm nessa proposta é extremamente importante. Porque o franqueado precisa se sentir acolhido, precisa sentir que o investimento dele vai dar fruto, vai prosperar. E é por isso que a gente, inclusive, estava conversando aqui, que os negócios ele tem esse papel também, sabe, Nathalie? Os negócios têm o papel de transformar a vida das pessoas, as histórias que inspiram outras pessoas. A gente consegue transformar a vida dos colaboradores, das famílias dos colaboradores, quiçá dos clientes. Quantos clientes da Marsala não saíram inspirados e cheios, né? É verdade. Com o que vocês propõem. Então, assim, tá tudo conectado. Vocês estão cumprindo um papel lindo, belíssimo. Tua história é fantástica, né? A gente tem que realmente mostrar isso. Foi essa a intenção de trazer você para cá. Eu só tenho a agradecer, de verdade. O papo foi maravilhoso. A gente ficaria aqui, o tempo Amém. passa. Pergunta não falta, né? Pergunta não falta. Inclusive, eu tô me coçando aqui pra... Depois a gente deixa para os bastidores. Se você quiser saber depois, a gente depois conta, né, não, Nathalie? Mas assim, quanto tempo já? Eu acho que voou. Uma hora e meia. Uma hora e meia foi massa. Essa temporada tá assim, cara. A gente tá conversando, tá se estendendo. Uma hora e meia. Antes a gente começava, era 1 hora. Mas, cara, o papo tá tão bacana e é tão poderoso que tá chegando a 1 hora e meia, 1 hora e 20, assim, brincando. Logo passa disso aí. Vai começar a passar. Hoje seria um dia que passaria, com certeza, porque é muita coisa pra gente conversar. Muito ensinamento, muito aprendizado. Eu espero que você que está assistindo aí fique inspirado, motivado, que transforme a sua vida também, que transforme a vida da sua família, né? Principalmente mulheres empreendedoras. Aqui a gente tem... Procura a Nathalie, eu tenho certeza que ela vai sentir o maior prazer de incentivar, de estimular. A gente aqui com Marca Woman, né, Thaís? Também tem esse papel muito forte de criar essa comunidade de mulheres. Já está convidada, Nathalie, para participar dos eventos aqui. E espero, né, que possa trazer essa tua história para as mulheres da comunidade também. Hoje está girando em torno de umas 80 mulheres, 70 mulheres no grupo, empresárias que passam por essas dificuldades, histórias não tão intensas como a tua, mas outras também que passaram por tantas outras problemáticas, né, na vida, que com certeza vão se sentir abraçadas com tua história, com tua garra de fazer acontecer, de aprender nessa jornada que é a vida. Enfim, eu só tenho a agradecer. Eu espero que a gente tenha passado a nossa missão aqui, o nosso propósito. Agradecer também a Cabana de Taipa, que trouxe um banquete aqui pra gente. A gente, quando terminar aqui, todo mundo vai se deliciar. Obrigado, Arthur. Obrigado, Michele, mais uma vez. Cabana de Taipa já sempre mandando aqui pra gente. Agradecer o Fala App, né, que depois a gente vai fazer essa conexão. O Fala App sempre está com a gente. É uma solução de negócio. Aqui a gente... o nosso lema o nosso lema é respiramos negócios, transpiramos soluções. Essa é uma das soluções que está lá na nossa toolbox, né, na nossa caixa de ferramenta para o teu negócio, para potencializar e tornar as vendas mais eficazes, essa relação com o cliente também mais eficiente. Agradecer a Gringos também, que hoje o Hugo terminou levando para casa e presentando, mas quem ganhou foi o Hugo. Se não couber, Hugo, vai lá, que a Gringos está lá pronta para te receber. Então, assim, só agradecer. No finalzinho aqui, a gente sempre pede
para que você deixe uma mensagem para quem está nos assistindo. Eu tenho certeza que vai ser inspiradora também. Então, fica à vontade, Nathalie, deixa uma mensagem. Amém. Diante de tanta coisa, eu acho que a gente focou de fato na maternidade, né, na presença, mas só existe sucesso quando tem sucesso dentro, né? E eu tenho aprendido muito que é muito bom brilhar, é muito bom chegar longe, é muito bom alçar voos altos, mas é melhor ainda quando a família da gente dá certo. Eu já vi muitos exemplos de pessoas que terminam a vida só porque não conseguem se submeter, não conseguem abrir mão de algumas coisas, não conseguem mudar e terminam a vida só. E eu determinei que eu vou ter sucesso quando a minha família chegar junto no topo. Eu não tenho dúvida nenhuma do tamanho da Marsala, mas eu quero que o sucesso que eu tenha dentro de casa seja muito maior do que o sucesso da Marsala. Mas assim, a palavra que eu poderia deixar sobre o empreendedorismo é que desde que comecei eu não abri nenhuma loja para ver se ela ia dar certo. Tanto é que a gente nunca fechou nenhuma loja. Não quer dizer que eu nunca pensei em fechar, né? Eu já pensei em fechar sim, em reduzir, é muita gente, é muito funcionário, é muito desafio, é muito alinhamento. Mas quando eu pensei em fechar 2 unidades, na mesma hora eu me lembrei por que eu comecei. Então eu comecei para fazer dar certo. Então começa hoje com o que você tem hoje e faz até dar certo. E sobre a família, sobre a presença, é só uma questão de organização. É só uma questão de rotina. Eu recebi uma palavra há um tempo atrás que dizia assim, ó, do mesmo jeito que você faz sua agenda de reunião, de colocar preço, de gravar histórias, os seus filhos, a sua família também precisa de agenda. Então comece a colocar seu momento com o Benjamin, o dia de levar ele na escola, o dia que você e seu esposo vai sair. Comece a olhar para a tua casa e encaixar a tua casa na tua agenda. E isso ficou muito mais leve. Eu encerro dizendo a você que se Deus colocou na sua mão, é porque você tem capacidade sim de dar conta. Às vezes a gente abre muito a nossa boca para dizer eu não dou conta, eu não tenho tempo, eu não consigo. E talvez chegou o momento, ou Deus me trouxe aqui para dizer a você que comece a abrir a sua boca para profetizar e para abençoar, dizer eu dou conta sim, vai dar tempo, vai dar certo e vai ter festa. Amém. Não é verdade? Porque Deus, eu amo a palavra quando ela diz assim, ó, quando ele estende a mão para abençoar, ele não recolhe mais. Então, se ele colocou um sonho no nosso coração, e se esse sonho não fere em princípios, não passa por cima de ninguém, sim, ele está no negócio e ele faz dar certo. E só para encerrar, teve um momento que eu passei assim, onde eu quebrei. Eu lembro que eu passei o dia chorando no quarto, o dia assim, bem deprimida, bem para baixo, bem mal mesmo, tinha muita coisa para pagar nesse dia. E eu falei assim, Senhor, as pessoas dizem assim, você só procura Deus quando precisa. Agora eu queria saber, eu vou recorrer a quem? Eu não conheço outro nome, eu não conheço uma outra pessoa que eu possa recorrer, a não ser o Senhor. Eu sei que foi o Senhor que não se endividou, quem fez as dívidas foi eu. Eu sei que foi eu que abri, eu sei que foi eu que comprei errado, eu sei que foi eu que me embaralhei, mas eu vou recorrer a quem? E quando eu abri a palavra nesse dia, eu não sou daquela que acredita que toda hora que eu abrir a Bíblia, Deus vai falar comigo. Não, mas existe casos e casos. E um certo dia, quando eu abri, foi em Jó 19, versículo 16, e a palavra diz assim, porque eu sou a tua testemunha no céu e o teu fiador nas alturas. E o que é uma testemunha se não é alguém que estava presente, né? Nunca num julgamento alguém chama uma testemunha que ouviu falar. Testemunha é quem está. Então ele está dizendo, eu sou a tua testemunha. Eu estou. E eu sou tua testemunha no céu e o teu fiador nas alturas. E o que é um fiador? Fiador é aquela pessoa que assume um risco para pagar uma dívida que não foi ele que fez. Então ele me enxerga do céu e ele assina por mim. Quando eu percebi essas duas coisas, que ficou tão claro para mim, eu percebi, eu vou dar o meu melhor no meu negócio sim, vou fazer a minha parte sim, e ele vai entrar com a parte dele. Então não desiste, faz até dar certo e cuida da tua família em nome de Jesus. Amém. Show de bola, que papo. Cara, depois dessa, só comendo. A cabana de taipa. Só a cabana de taipa agora. Nathalie, foi massa. Obrigado mesmo pela sua presença. Né? Pela presença. Pela presença de verdade. Espero que você tenha se sentido presente aqui.
você se desconectou e aqui a gente pôde falar. Eu nem peguei no celular. Foi, nem pegou no celular. Tá? Coisa boa. Esse momento é para isso mesmo. É verdade. É pra gente se conectar, lembrar de algumas coisas, lembrar de por que a gente tá aqui, olhar para frente com outra perspectiva. Lembrar por que começou. Por que começou, olhar para frente com o pé no chão. Eu espero que a gente possa, lá na frente também, contribuir de alguma forma para essa tua história. Fazer parte dessa tua história. Amém. Vai ser um prazer, vai ser uma honra pra gente. E o papo foi massa. Adorei você. Cara, a temporada ainda vai andar, ainda tem mais episódio. Surreal. Espero o próximo episódio. Já tivemos outros episódios aqui também com o Edna. Tem outras temporadas também que foram fantásticas. É conteúdo que incríveis. transforma, né? É conteúdo que transforma. Então, assim, vai lá no link da bio, tá no YouTube, tá no Spotify. Não perde, cara. Conteúdo, história das pessoas, histórias gigantes e poderosas e que tem uma mensagem de transformadora, né? Que transforma a tua vida. Perde isso não, cara. Tá lá, tá à disposição, tá disponível pra gente. E aí, precisando de qualquer coisa, estamos aqui no Arca. Nathalie tá lá na Marsala. Tem redes sociais, para quem não conhece, fala aí onde é que encontra. Marsala, Nathalie. Marsala online, Marsala.online é a matriz, né? Toda loja a gente tem um Instagram, certo, porque a gente trabalha cada um seu estoque. E o meu, Nathalie com Y, Cavalcante com 2T e Nathalie certo, Cavalcante. Mas é com 2T teu não, nome? Não, porque não tinha ali. É só... Nathalie Cavalcante. Então, ó, qualquer coisa, a Nathalie tá lá, a gente do Arca tá aqui, recorre, pede ajuda ao Senhor também, né? Ele tá lá como fiador. Então, espero que tenha contribuído bastante para a tua jornada. Não perde os próximos episódios, vai lá e assista os anteriores, tem muita gente massa. Espero você na próxima, até já, valeu!